estou aqui mais uma vez para mais um vídeo inédito. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Dentro da tua cobrança pode ter escondido um mundo de fraudes e você pode não saber. Além disso, a gente vai conhecer exatamente essa empresa, que é uma empresa especializada na localização de veículos. Uma das cobranças que a gente sabe muito trabalho muitas vezes dá, e a localização não é tão simples. Muitas vezes você vai precisar de alguém especializado. E é disso que a gente vai falar. Mas antes, roda a vinheta. Muito bom. Como eu falei, então, eu vou falar sobre esse processo de localização, bater um papo aí sobre fraude envolvida nesse processo de crédito com uma empresa especialista. Antes, eu queria falar para você da nossa imersão presencial de inteligência artificial na cobrança, que vai acontecer no dia 8 e 9 de novembro. Se você está interessado, não deixe de conversar com a gente. Lá no nosso site você pode encontrar mais informações lá no tabelandocontambellini.com.br. Muito bom. Então vamos lá, sem delongas. Vamos chamar aqui o Anderson da BCR. Anderson, prazer receber você aqui. Tivemos um bate-papo aí antes dessa gravação muito legal. Você me contou aí toda a sua história. Cara, muito legal. Queria que você se apresentasse aí e falasse um pouquinho da BCR para a galera. Muito obrigado, Tambellini, pela oportunidade. Bom, eu venho do mercado financeiro. Há mais ou menos 30 anos eu comecei nesse trabalho lá no antigo Banco Fininvest, né, que era ligado à financeira. E depois disso eu passei por várias instituições e fazendo várias atividades, onde eu pude ganhar muita experiência em várias áreas. Há mais ou menos 20 anos eu deixei o mercado bancário, fui trabalhar numa empresa alemã no Rio Grande do Sul, empresa de cobrança alemã, que era Reppers, recuperador de crédito. Ela existe até hoje. Muito conhecida, Isso. sem dúvida. E depois de um ano lá, eu montei toda a parte de corporate governance e compliance, né? Naquele momento a empresa estava virando uma SA e as novas regras do Banco Central demandavam isso. E em seguida eu fui convidado a ser sócio do escritório. Enfim, e nada mais natural do que trabalhar para banco, né? Naquela época a gente já tinha uma pequena carteira de recuperação de crédito, mas a ideia era diversificar o escritório e poder atender em segmentos que havia pouco atendimento. A gente está falando de uma atividade há 20 anos atrás. E naquele momento eu criei uma área no escritório que era chamada paralegal. A gente recebia muito material de fraude das auditorias, mas aquele material não servia para muita coisa, né? A gente precisava era trazer resultado. E para isso a gente precisava trazer informação do meio externo. Então essa área nasceu, cresceu e chegou um momento que a demanda dela era muito maior do que a demanda do escritório. Assim nasceu a BCR. A BCR nasceu lá quase 20 anos atrás e ela começou a dar suporte para as áreas de direito, na coleta de prova, e preparação de prova, para a gente instruir medidas cíveis e criminais visando recuperação de ativo para a instituição financeira. Então, essa é a origem da BCR. Eu vim de banco, sou advogado, fui engenheiro, né? Eu cursei engenharia, mas, enfim, nunca trabalhei na área. Em 2003, eu fiz o primeiro mestrado, que foi em Sistemas de Informação, na Federal Fluminense. E em 2019 e 2020, eu fiz o segundo mestrado em Portugal, Universidade de Lisboa, no Instituto Superior Técnico, em Segurança da Informação e Direito Cibernético Internacional. Né? Muito bom. Acho que vale reforçar que a BCR é a primeira empresa do segmento a ter
a certificação ISO 27001, né, que é gestão de segurança da informação. Muito Enfim, acho que o rápido resumo aí sobre o que nós fazemos. maravilha. Não, perfeito. Comecei a conversar com você na oportunidade, chamei de doutor, você falou, não, doutor não, Não, mas é é doutor. Anderson. Não, perfeito, Anderson. Mas vamos lá, às vezes eu vou resumir, vou falar doutor para a gente passar rapidamente a bola. Mas, Sem Anderson, problema. legal a gente falar disso, né? Porque, cara, você sabe que eu trabalhei em telecom, você também teve essa oportunidade, você estava me Sim. contando, né? E eu lembro que quando eu estava lá em telecom, foi logo na privatização, um pouquinho, um ano pós privatização do sistema Telebrás, e ali tinha alguns dilemas, né? Por exemplo, o pessoal falava, não, fraude não tem aqui. E outra coisa que falavam, exatamente, né? Olha só. E aí outra coisa que falava, não, cobrança, como é que nós vamos trabalhar isso? E tanto que chegou uma hora de buscar ferramentas tanto de cobrança quanto de fraude. E aí, aquela história de fraude não existe, cara, a gente tinha milhões de reais escondidos na cobrança. Quando a gente fala disso, isso está em todos os segmentos. A gente falou muito da parte de localização de bens, veículos. Mas uma pergunta aqui: a BCR, por exemplo, vamos imaginar que eu sou uma empresa de varejo. Puta, cara, eu tenho FPD aqui pra caramba, o First Payment Default, que tem um cheiro de fraude muito grande. Eu poderia ter a BCR trabalhando minha carteira também para entender aquilo que pode ser fraude, ou a BCR hoje está mais ligada só à parte de bens ativos, veículos, por exemplo? Bom, a ABCR atua em toda a esteira de fraude, desde a Perfeito. detecção, a gente detecta, a gente apura a fraude, faz toda a apuração dela, e no Perfeito. final a gente faz as recomendações e entra com medidas também de repressão e recuperação. O final dessa Perfeito. linha, a gente gera todo o inventário, né? toda indicação de prevenção. Né? Muita gente acha que a prevenção é o início da linha. Não, a prevenção é o final da linha do trabalho. Quando a gente Porque eu entra preciso trabalhando, a gente entender detecta. por que a fraude ocorre, né? Exatamente. Então a gente detecta, apura, reprime, recupera e depois o resultado disso é a prevenção. Como é que eu vou prevenir? Está aqui o resultado, é isso aqui. Você tem que fazer isso aqui para melhorar o teu processo. E isso, o Tambellini, a gente não está falando especificamente de veículo, de operação de Qualquer financiamento. operação de crédito, né? Qualquer operação de crédito. A BCR hoje conta com grandes especialistas em cartão de crédito, em adquirência. Hoje eu brinco lá, nós temos lá uma equipe geriátrica, né? Nós temos pessoas que são daquela época do cartão, né? Que a gente, né, lá, Do antigo mata-pulga, né, autorizado, doutor? isso, mata-pulga, nós somos dessa época, né? Então a gente conhece todo o processo de cartão desde a sua origem, né? Bem da sua origem no Brasil. E o Brasil ele tem uma característica interessante. Eu já tive a oportunidade de ver o sistema de cobrança em outros países, europeus e americanos. E o Brasil é bem a jabuticaba. Assim, fraude hoje em varejo, fraude pesada no varejo, você só encontra no Brasil. Em lugar nenhum do mundo tem o que nós temos, a fauna que nós temos aqui em O povo operação aqui de é crédito. criativo, né, doutor? O brasileiro é criativo. Entendeu? Você não encontra em lugar nenhum do mundo o que a gente encontra aqui. Óbvio que lá tem fraude, sim, mas Claro. não como nós temos aqui. No volume que a gente tem, na criatividade que nós temos nos outros países do mundo, a gente não vê. E o fraudador aqui, ele tem que ser muito mais inteligente, né? Porque da mesma forma que o senhor falou que a gente tem muito mais fraudador, a gente tem processos aqui fantásticos, né? O nosso processo financeiro, Banco Central, meio de pagamentos, agora o Pix. Cara, processos extraordinários que a gente muitas vezes não vê. Eu tenho um amigo que mora na Espanha e ele tomou uma multa indo de Madrid para Barcelona. E ele recebeu a carta com a multa. Ele falou: tá bom, beleza, como é que eu pago isso aqui? Não tinha código de barras, né? Eu, por exemplo, tenho Não, muita relação com os Estados Unidos.
E eu também tive um problema desse, eu não conseguia pagar, porque eu falei, cara, cadê o código de barras? Como é que eu pago essa bendita coisa? E aqui no Brasil tudo é muito fácil, mas fácil, porém com muita tecnologia, né? Então o fraudador aqui, ele tem que ser mais inteligente ainda, né, doutor? Exatamente. Bom, vamos falar rapidamente do que você Ótimo. falou. Europa, para Não, você perfeito. pagar qualquer coisa na Europa, você precisa de duas informações: registro e entidade. Você paga qualquer coisa lá. Exatamente, Você faz perfeito. qualquer coisa lá com isso. Estados Unidos é a mesma coisa. Ainda hoje eu estava falando sobre Estados Unidos com outro amigo que mora no Canadá e ele cuida, só para você ver, Banco Canadense tem área especializada de risco para clientes latino-americanos, para Olha propostas de só, latino-americanos. Então, eu perfeito. tenho um amigo lá, o João, que trabalha hoje em uma empresa de hipoteca no Canadá, e ele é responsável pela área de Latinoamérica. Quero o quê? Risco Latinoamérica. Ele Perfeito. recebe brasileiro, colombiano e tal, e ele atende isso com olho de brasileiro. Perfeito, olha só, Porque o importante. canadense não tem a maldade que a gente tem, né? Nem o canadense, nem o americano, nem o europeu. Né? Os caras têm muita boa fé ainda. O brasileiro já tá cansado de ser Exato. enganado, então a gente olha tudo com olho diferente. Né? O Anderson, você sabe que eu tenho uma história muito engraçada que eu vou rapidamente contar aqui. Quando lá na Brasil Telecom, o pessoal foi conhecer sistemas de cobrança, de faturamento em outro lugar, cara, eu acho que eles foram para um lugar, se eu não me engano, não sei se era Noruega ou Suécia, e aí eles perguntaram como é que os sistemas funcionam quando o cliente não faz o pagamento. Aí os caras falaram assim, não entendemos a pergunta. Como assim? Não, quando o cliente não paga. Não, mas por que, que ele não pagaria? Essa foi. Por que, que ele não pagaria? Então, assim, é isso que você está falando. A inocência, né? É totalmente diferente. O processo é outro. Eduardo, tem uma coisa muito interessante que está acontecendo na França, na Alemanha. A Itália não, a Itália já tinha um curso nesse sentido já há alguns anos, mas na França e na Itália, com o aumento de imigrantes da África, do Oriente Médio, Tá? Oriente. o Uhum. volume de inadimplência aumentou bastante. Bastante em relação a cartão de crédito, porque lá não tem crédito, lá não tem financiamento, é muito raro. Mas, Cartão é o grande produto, né? exatamente, o cartão de crédito, os que conseguem, têm problema. Existe já na França algumas operações que estão acontecendo exclusivamente para imigrantes. Isolaram algumas operações. Por quê? É um crédito diferenciado. Do Exatamente. francês, Perfil, né, né? do cidadão francês padrão para os novos cidadãos franceses. É diferente o processo. Então, isso Muito está bom. evoluindo, ou seja, a sociedade está evoluindo e o crédito está evoluindo com ele. Aqui no Muito bom. Brasil, o que eu venho observando, aí eu vou falar como estudioso, né, de Perfeito. risco e de fraude. O que eu venho observando há algum tempo é que as fraudes eletrônicas aumentaram, mas quando nós olhamos para ver a motivação da fraude, a gente verifica que o fator humano ainda é o maior, né, motivo. O Perfeito. fator humano ele ainda interfere em grande volume nesse resultado fraude. Nós vemos que as empresas investem em sistemas, investem em treinamento, investem em metodologia, em combate, investem numa série de coisas. Mas o fator humano ainda está muito presente. Ou seja, a engenharia social funciona muito ainda, os fraudadores com eles. Exemplos recentes aí, né, de invasão de conta reserva. Os 3 Sim. eventos que nós temos conhecimento, os 3 ocorreram em relação, só foi possível com engenharia social, ou seja, fator humano direto ali envolvido. Então a gente começa a ver o seguinte, cara, todo esse investimento em ferramentas, será que a gente não está esquecendo do principal, que é o fator humano? Humano, né? Que não deixa de acontecer, né? Ele está lá, Pois é, por mais que tenha. exatamente. Não vai adiantar você investir
milhões em ferramentas se você não tiver uma boa metodologia e um bom processo envolvendo pessoas. Perfeito. Se você não tiver esse bom envolvimento de pessoas, treinamento de pessoas, e quando eu falo pessoas, não é pessoa só que está envolvida no crédito, não é gente que está Todo, envolvida só todo o direto na ciclo, né? emoção, é todo o ciclo. No Isso meu aí. escritório, até a moça que serve cafezinho teve treinamento de segurança da informação. É isso aí, pô, perfeito. Entendeu? Muito Então, assim, legal. ela, quando retira o lixo, ela está de olho para saber se está indo de mais ou está indo de menos no lixo. Exato, Ela foi importante. treinada Exato. para isso. Então, fator humano, ele é um elemento que tem que ser olhado, tem que ser visto pelas gestões, pela alta gestão, como um elemento indispensável e que eu diria hoje primordial para você evitar fraude. Perfeito. Perfeito. Doutor, e o que a gente vê aí, né? Vocês estavam me contando sobre a questão de localização, que isso não é um negócio simples de se fazer, Não, e que não a é. BCR aí tem uma galera muito grande, Brasil inteiro, com tecnologia, drone. Conta um pouquinho disso, que aí a gente já vai falar um pouco mais da parte de veículos, né? Mas conta um pouco, porque nego acha que é fácil. Ah, eu vou começar a cobrar veículo aqui, legal, mando lá, pô, cara, mas e aí? Chega uma hora que tem que recuperar o veículo. E aí? Como é que eu acho isso? Vamos lá, Eduardo. Primeiro, o nosso trabalho de localização ele não está restrito a veículos, tá? Ele é amplo. Perfeito, Então, hoje, eu vou te dar alguns exemplos. Hoje nós temos ótimo. clientes na Europa que contratam a gente para fazer due diligence, para encontrar pessoas, para encontrar bens, para verificar áreas de terra que estão sendo dadas em garantia, para fazer uma due diligence, exemplo, numa fábrica. Então, nós temos um plantel, né, uma equipe pronta para fazer todo esse trabalho de campo. Então, quando a gente fala de localização, aí a gente está falando mesmo no sentido amplo dessa Perfeito, palavra. A gente localiza desde pessoas a coisas. A gente ótimo. faz esse trabalho de campo. Quando a gente fala de móveis, né, de móveis, a gente está falando aí não só de carros, caminhões, como também animais. O agro hoje Tem isso, é, né? é uma fatia interessante de mercado. Então, eu tenho hoje agro, equipamentos agrícolas, né? Estou falando é semeadeira, é colheitadeira, tratores, mas também semoventes, também animais, né? A gente tem Porque algumas já tem a garantia dos animais, né? Eu coloco em os animais. garantia. Isso, Muito legal. você tem uma lei de mais ou menos uns 2 anos, aonde o animal, o semovente, né, o boi, o cavalo, já pode ser dado em garantia fazendo uma alienação fiduciária do animal. E Olha só. como rastrear esse animal? Como recuperar esse animal? Como saber onde esse animal está? Existe todo um processo documentado, estrutura de dados hoje, que a União possui, que o acesso é público, onde a gente rastreia animal. Implemento agrícola, alguns deles já têm a tecnologia de rastreamento embarcada, outros não. Então, como é que isso é feito? A gente usa aquele método antigo, aonde tem colheita, onde isso aqui está acontecendo. Então, tem pessoal de campo que faz esse trabalho, né? Que está sempre olhando e a informação corre. E Legal. veículo propriamente dito, hoje veículo já tem muita tecnologia de rastreamento embarcada, mas isso é relativamente recente. A nossa equipe de campo hoje ela tem mais ou menos tá entre 2.000 e 3.000 pessoas envolvidas, desde Olha só. servidores, né, desde pessoal aposentado de polícia até localizadores da antiga mesmo, pessoal que conhece campo e que faz isso. Então, o que Perfeito. tem que ficar claro é que nós somos especializados em localização e recuperação de ativos. Nós não somos uma empresa de cobrança. Nós Perfeito. não operamos como cobrança. Então, se o cliente lá, se quem tiver com o veículo quiser negociar, nós não negociamos. A nossa equipe é exclusiva para recuperação. É diferente de uma empresa de cobrança. A empresa de cobrança, o que ela menos quer é, se ela tiver como negociar para não ter que fazer esse trabalho, ela faz isso, ela está correta.
O foco Perfeito. dela é cobrança. O nosso foco, o foco da BCR, é recuperação de ativo. Isso tem que ficar muito claro, porque às vezes querem conversar conosco como se fosse uma cobrança. Nós não fazemos cobrança. Nós fazemos Perfeito. recuperação de ativo. E isso é legal, porque aí cada um na sua praia, né? O doutor estava me Exatamente. falando que uma das coisas que mais a empresa coloca como ponto principal é foco, né? É Foco. foco. E aí que você está falando. Pô, foco é recuperação, localização e recuperação de ativo. Cobrança, você quer, pô, faz com o Joãozinho, com Mariazinha. Eu recupero e localizo e recupero ativos. Ótimo. É isso aí. Importante. As empresas de cobrança investem em cobrança. Elas estão certas, é o negócio Perfeito. delas. A nossa função é recuperação, é completamente diferente, o foco é diferente, o investimento é diferente. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Se eu tiver que subir, passar uma semana, subir no drone numa área, como nós fizemos recentemente, para descobrir se os veículos estão naquela região, a gente vai fazer isso. Se a gente tiver Perfeito. que ficar seguindo o carro, ficar acompanhando o carro por onde ele está passando, com câmera, com uma série de coisas, nós vamos fazer isso. E se esse carro tiver que ser apreendido de noite, ele vai ser apreendido à noite. Por quê? O nosso maior foco é fraude. Então, quando o veículo ele é objeto de crime, eu não Pode preciso ser. seguir a regra do Código Civil. A minha regra é do Perfeito. Código Penal. Então, aquele bem ele é Perfeito. objeto de crime. E nós, além de fazer o bloqueio desse veículo por estelionato, esse veículo vai ser alvo também de um BO, né? BO ou um registro por receptação, né? Então, esse veículo, onde ele passar, ele vai ser preso. Então, ele vai ser preso de noite, vai ser preso na balada, vai ser preso, um exemplo, no Círio, agora de Nazaré, esse final de semana, a gente apreendeu 9 veículos. Olha E só. tudo caminhonete, picape. Por quê? Porque foram para o Sírio. Só que era feriado. Você acha que o oficial de justiça cumpre mandado no feriado? Não cumpre. Mas Jeito nós nenhum. apreendemos todos os carros no feriado, porque todos eles tinham um boletim Boletim de entendeu? queixa crime. De receptação. Perfeito. Muito interessante, doutor. E isso é uma das coisas diferentes, né? Porque, na verdade, eu não estou falando com o inadimplente, aquele cara que está Não. numa situação. Eu estou falando com um cara. Eu até tenho, né? O senhor estava me contando que um caso lá que vocês trabalharam de uma frota tal, até o cara estava. O cara era meio que inocente, né? Inocente entre aspas, né? Ele não sabia que o veículo era um veículo de um processo criminal. Ele estava entendendo que ele estava trabalhando lá, mas hoje em dia é muito difícil, né? É, tem ainda o cara que é o cidadão de bem que está envolvido com isso. A gente estava até falando isso, né, doutor? E a gente vê como hoje a dificuldade de se explicar. A gente entende muito fácil isso, o que é certo e o que é errado para muitas pessoas, né? As pessoas hoje, pô, tem a oportunidade de ganhar dinheiro, vou abraçar. Mas, cara, peraí, você está lesando alguém, isso é roubado, isso aí é crime. Ah, não, eu estou ganhando dinheiro, está tudo certo. É isso mesmo, doutor. A gente está Tameli, vivendo um momento. as redes sociais estão cheias de perfis que oferecem veículo chamado veículo NP, ou veículo Finan, que é o veículo que aparece lá só para rodar. As Que pessoas hoje que o cara, adquirem como esse carro, motorista de Uber, né? O cara às vezes precisa do carro, né? exatamente, ele precisa do carro. Esses veículos, eles estão alienados a uma instituição financeira, qualquer que seja. A lei diz que você não pode vender veículo alienado. Se vende, é estelionato. Quem compra concorre no crime. Quando a gente Perfeito. escuta aquela palavrinha, ele é terceiro de boa-fé. Bom, ele não é terceiro de boa-fé. Por quê? A aquisição desse veículo, quando ele compra o veículo, ele tem por obrigação ver o documento desse veículo e lá vai aparecer a alienação do veículo. Alienação, Isso. exatamente. Então ele não é terceiro de boa-fé. Ele não é terceiro de boa-fé. Em 30 anos, raramente eu vi algum terceiro de boa-fé. Mas raríssimo, acho que eu conto nos dedos de uma mão os que foram terceiro de boa-fé. Raríssimas vezes eu vi esse personagem. Então, quem adquire esse carro está concorrendo no crime de receptação, porque é nisso que ele vai ser enquadrado. Ele vai ser receptador do veículo, que é objeto de crime. Então, ele não é terceiro de boa-fé, ele é criminoso
também. Esse caso grande de frota é um caso interessante porque Rio de Janeiro não é para amadores, né? Eu sou do Rio e todo dia a gente escuta que Rio não é para amadores. Eu vou contar um caso que aconteceu há mais ou menos um mês e meio e que demonstra isso claramente. Uma grande instituição financeira fez uma operação de frota, financiou 76 veículos para uma empresa com sede em Juiz de Fora. Mas o pedido de entrega do carro foi para Vitória. Começou mal, né? Então, assim, você faz uma operação de compra e venda de frota, financia, mas pediram para entregar em Vitória, no Espírito Santo, e ninguém questionou. Né? Na operação de crédito, ninguém questionou a operação de crédito isso. A empresa era uma arara. Entregaram 76 veículos. Não houve pagamento. Quando atrasou, acionaram a gente. Nós fomos ver a situação. Quando a gente pegou, olhou, a gente bateu o olho e falou: isso aqui é fraude, a empresa arara. Quando foi atrás dos veículos, não existiam mais esses veículos lá em Vitória, no endereço. Esses veículos foram entregues lá e imediatamente foram espalhados pelo Brasil. Bom, nós iniciamos um trabalho para fazer o monitoramento de placas e vimos que, vou te dizer, 80%, 90% desses veículos rodavam no Rio de Janeiro. Imediatamente a gente conseguiu apreender 5 carros. Nesses 5 carros que nós apreendemos, uma das pessoas que estavam usando esse carro, ele alegou o seguinte: eu sou motorista de aplicativo e está aqui o aplicativo que eu rodo, eu pago diária para essa empresa aqui. Falei, mas como você paga diária? Não, esses veículos, eu aluguei esse veículo, a pessoa falou. Aluguei aqui assim, assim, assim. Ok. Pegamos essa informação, nós fizemos uma notícia-crime direcionada para Draco, do Rio de Janeiro. Por que isso? Quando a gente analisou a circulação de 2 veículos, a gente viu que eles circulavam exclusivamente em área de milícia no Rio de Janeiro. Circulavam de uma área para outra, enfim, ele não entrava em áreas de tráfico, né? Circulavam em áreas exclusivamente de milícia, e isso chamou a atenção da gente. Então, nós fizemos a notícia-crime de estelionato, foi feita em Minas Gerais, onde aconteceu o financiamento da frota, mas a notícia-crime de receptação nós fizemos no Rio de Janeiro, direcionada para Draco, porque tinha toda a indicação que tinha envolvimento de milícia. Nós fizemos essa notícia, levamos para Draco. Eu tenho uma boa entrada na polícia, já fui da Força. Fui lá, conversei com o delegado, expliquei, e a polícia, né, instaurou um inquérito e começou a investigar isso. E nós abastecendo eles de informação. Mais ou menos um mês e meio, 2 meses depois que foi instaurado o inquérito, a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação lá no Recreio, Rio das Pedras, tudo área de milícia, e foram apreendidos 28 carros de uma vez só e foram 12 pessoas presas, levadas para Draco, e realmente se confirmou. A milícia do Rio de Janeiro criou uma empresa de aplicativos, né? Ela concorria com a Uber e com a 99 Táxi no Rio de Janeiro, e utilizava carro roubado, carro financiado, os nossos carros. Nossos carros foram 28, mas ao todo foram recuperados, apreendidos mais 40. Tinha carro roubado também, carro de outras instituições, e estava tudo sendo utilizado pela milícia lá. E as pessoas que foram presas chegam lá, só vou falar em juízo e tal, não deram mais informações. Desses 76 carros ao todo, já foram recuperados em torno de 50. Mas não, hoje não tem mais nenhum carro rodando no Rio, já estão rodando em Minas Gerais, já tem carro rodando em São Paulo. Em outro lugar. Se espalharam. Mas, enfim, isso fica claro o que acontece com os carros objeto fraude. Eles vão ser utilizados pelas organizações criminosas. Nós atuamos com a locadora de veículo e, só para você ter noção, em 3 anos foram mais de 1.000 veículos apreendidos em fronteira com tráfico de drogas ou contrabando e descaminho. E aí é importante, né? Pô, eu sou um escritório de cobrança, tenho lá uma carteira de veículo. Cara, eu cuido de inadimplente.
Isso aqui que o Anderson está falando não é inadimplente, isso é bandido. Então, eu preciso separar o joio do trigo. Muitas vezes eu falo, não, deixa aí, eu vou mandar, vou arrumar um localizador aqui. E às vezes, não, o cara aqui vai atrás. Cara, vai atrás, o cara vai, cara, numa dessa entrar num buraco desse aí, se envolver onde ele não pode entrar, não pode. O doutor estava me contando de um caso que os caras aprenderam o carro à noite, no dia seguinte foram lá no guincho, né, e levaram o carro e pronto. Não, cara, você vai devolver o carro aqui, bababá, bababá, porque, cara, os caras eram do crime, os caras eram... Então, assim, não dá para se envolver com aquilo que a gente não conhece, né? O Anderson é especializado, tem equipe com envolvimento aí técnico, com contato na polícia, com contato, enfim. Fraude é fraude, cobrança é cobrança. É importante a gente separar isso, muito importante. Maravilha! Bom, Anderson, cara, eu acho que o recado aí está mais que dado. Importante aqui, eu acho que resumidamente aqui, para quem chegou atrasado, importante dizer, eu tenho hoje um processo de crédito, eu tenho hoje prevenção à fraude? Não, meu produto aqui não tem fraude. Não existe, não tem fraude. É igual inadimplência. Deu crédito, vai ter inadimplência. Deu crédito, vai ter um pedacinho que vai ter fraude, cara. Como o doutor disse aqui, o brasileiro é inteligente, é criativo. Aqui tem fraude que não acontece em outros lugares do mundo. Então, eu sou uma empresa de varejo, não tenho um processo de crédito estruturado, conhece a BCR, pode ser uma alternativa. Sou um banco de montadora, se bem que a BCR já trabalha aí com a maioria dos bancos, mas, enfim, sou um banco de montadora, preciso de uma empresa de localização. Pô, tá aí a BCR. Sou uma empresa de cobrança, tem uma carteira de veículo aqui. Pô, no mínimo, bate um papo com eles, que no meio eles vão te ajudar em alguma coisa. É isso, né, Anderson? É isso aí. Eduardo, obrigado pelo tempo. Imagina, eu que agradeço. Ó, eu vou deixar todos os contatos para vocês chegarem na BCR na descrição desse vídeo. Eu sempre esqueço aqui, se você não curtiu ainda, tá comigo até agora, curte o vídeo, compartilha, manda para quem você sabe que precisa de um assunto como esse, porque a gente aqui sempre tem que compartilhar as oportunidades. Anderson, queria agradecer você, queria agradecer meu amigo Abner, que nos fez a conexão aí, grande amigo, e deixar a BCR à disposição aí de quem precisar. Combinado? Tá bom. Combinado. Eduardo, mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado a todos. Eu que agradeço aqui, foi show, doutor. Um grande abraço aí. Galera, toda terça e quinta, vídeo novo aqui. Um grande abraço.